Estamos de volta e hoje conversando comigo aqui no estúdio sobre exames de rotina, Átila Mourão, médico de família. Átila, a gente começou esse primeiro bloco aqui falando um pouquinho da importância dos exames de rotina. Que exames são esses? Qual o melhor período para se realizar esse intervalo de tempo? Vou até pedir para a nossa produção colocar novamente uma cartela, que é a cartela das crianças, que a gente estava debatendo aqui, que a gente acabou falando muito pouco, né? Logo entrei no assunto da falta de especificação para os homens. Fala um pouquinho para mim da importância desses exames, Átila. Os exames de rotina para crianças, eles também são feitos no contexto assim, de diagnóstico precoce, de determinadas doenças. Então, a gente tem o teste do pezinho, que na verdade é como se fosse um aglomerado de vários exames assim, específicos para algumas condições que são interessantes de serem descobertas no nascimento, né? O teste do coraçãozinho, que ele também é feito logo após o nascimento e ele... Enfim, ele serve para a gente avaliar algum tipo de deficiência, assim, vascular, uma questão, assim, né, do sangue que chega nos membros superiores para os membros inferiores. O teste da orelhinha também ao nascimento é um rastreamento para surdez congênita, né? Então, a gente consegue saber logo de nascimento se a criança tem alguma deficiência auditiva, né? E a gente consegue reabilitar ela mais cedo. E é importante uma avaliação oftalmológica. Existem também algumas doenças que são doenças, né, dos olhos, que também são interessantes de serem descobertas logo no início, né? Logo no início da vida, porque daí elas começam a ter um tratamento, assim, com maior facilidade, né? E que impacte menos a qualidade de vida dessa criança. E todos esses exames, não só o das crianças, mas a gente também aqui tratou sobre exames específicos no geral, para homens, mulheres, exames específicos para as mulheres, todos esses são oferecidos pelo SUS? Todos eles são oferecidos pelo SUS, todos eles estão contemplados, assim, no nosso rol, assim, de procedimentos possíveis, né? E assim como a avaliação individualizada que eu falei, todas as pessoas, né, podem ter acesso a serviços de saúde, a consultas com profissionais de saúde, a médicos, e aí cada pessoa vai ter a sua individualidade ali respeitada. Perfeito. Vou chamar uma matéria aqui nossa e a gente já volta. O nosso repórter, Eduardo Costa, foi às ruas para entender a percepção das pessoas sobre esses exames. Até que ponto sabem que exames são esses? Será que estão com a rotina em dia? Vamos ver. Você faz exames de rotina? Não, nunca fiz de rotina, não. Rotina, não. Mas um check-up no ano eu pego e faço. Não muito. Eu faço assim, exame assim, uma vez ou outra, quando tá pegando alguma coisa, exame de sangue e tal. Sim, Quais? eu faço do coração, faço abdômen total. Ultrassonografia, transvaginal, preventivo. Os normais, né? Exames ginecológicos, mamografias, exame de sangue, tudo aquilo que faz necessário, né? Manter a saúde. Não muito. Por quê? Por falta de tempo, dinheiro também, às vezes. Por causa de trabalho, escola, essas coisas. Mas aí, como é que fica a sua saúde? Por enquanto tá bem. Tem imunidade boa. Fica normal, tranquilo. Bom, a gente vai quando dá tempo. Você já diagnosticou alguma questão mais séria fazendo esses exames? Sim. Por exemplo, eu não sabia, teve uma época que eu estava hipertenso, né? E eu não sabia que eu estava hipertenso. E se eu não fizesse, eu não ia saber. Poderia morrer, infartar de uma hora para outra aí, sem saber o porquê. Sempre a gente descobre alguma coisa, né? Até mesmo eu fiz exames esses dias numa dermatologista, ela descobriu que eu estava com esse pontinho aqui, que podia ser um câncer, e realmente era. Então, eu já operei e já está resolvido. Acha importante esses exames de rotina? Para mim e para todo mundo são muito importantes. Todas as pessoas devemos fazer isso sempre. Realmente eu necessito desses exames, né? Para manter a saúde minimamente em ordem. Para que você não seja surpreendido com uma doença grave, né? Você possa tratar no início, fazer realmente a prevenção. É necessário, é fundamental. A gente não cuida do carro, né? Não cuida das outras coisas, né? Do nosso cãozinho, essas coisas todas, a gente tem que cuidar da gente também. Muito bom. Uma coisa me chama a atenção que é um senhor que fala, rotina não, mas check-up sim. Qual que é a diferença? Para fins práticos, nenhuma. O check-up, ele vem, tipo, de uma coisa
mais inglesa, assim, tal. É um termo, né? É o termo que muda. Exato, exato. Alguma coisa te chama atenção nesse... Eu achei interessante, porque quando a gente fala, assim, exames de rotina, a gente tende a pensar sempre, assim, em algum exame ou de imagem, ou algum exame de sangue. Teve um senhor aqui que falou da importância, assim, dele... Ele foi diagnosticado com hipertensão, que é uma coisa que a gente faz, assim, com a verificação da pressão, que é um dos exames que seriam até os mais necessários, assim, na idade adulta. Se a gente pensar que isso precisa começar dos 18 anos, né, e seguir até o restante da vida. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção. E, para além disso, assim, como a gente estava discutindo, né, essa questão, assim, de você ter o cuidado mais individualizado, assim, é óbvio que vão ter pessoas que vão fugir daquela lista padrão, né, que a gente exibiu, assim. Então, tiveram umas outras questões que foram trazidas, assim, sinais de pele, isso também é uma coisa que pode chamar atenção. Existem, de fato, assim, algumas lesões que chamam atenção, que podem ser alguma coisa talvez um pouco mais séria, que valem ser olhadas. Por isso que é importante sempre a avaliação, assim, por um profissional de saúde, realmente. Sim, é isso que eu ia te falar, né? Porque senão a gente fica até assim, ai meu Deus, mas é muita coisa, é muito exame, e que momento eu faço? Então, assim, o ideal é ir ao médico, né? Fazer essa avaliação e esperar ali que ele oriente a melhor rotina, né? Para cada pessoa, né? Exato, exato. E tem algumas coisas que são importantes, assim, quando a gente está falando de uma avaliação clínica de rotina, né? Então, quem é você, né? Como é que é seu cotidiano? Como é seu emprego, né? Qual que é, de fato, assim, seus horários, sua rotina, como é a sua família, o que você tem aí, por exemplo, de histórico familiar, que seja de doenças ou de algumas outras condições, tudo isso é importante pra gente. Até porque também, né, uma questão, muitas vezes, social vai impactar, o psicológico vai impactar numa questão física e tá tudo integrado, né? Com certeza, com certeza. Agora, uma coisa que me chama atenção ali é que quando as pessoas falam das barreiras que encontram para poder acessar os serviços de saúde. Sobre essas barreiras, o que você acha que dificulta mais para uma pessoa estar com a rotina em dia? Pois é, assim, a nossa vida é sempre muito atribulada, né? Então, às vezes, o horário que a gente tem disponível acaba não casando, às vezes, com o horário de funcionalidade do serviço, o horário que aquele profissional trabalha, ou que a clínica está aberta, né? Então, eu acredito que isso seja uma barreira, assim, possível, né? Tem algumas pessoas que, assim, não valorizam tanto... Que não querem. Exato. Então, isso também é uma questão, assim, ou até mesmo de entender, às vezes, alguns hábitos que a gente tem como hábitos possivelmente nocivos, né? Que seja o uso do cigarro, que seja o sedentarismo, que seja o uso abusivo de álcool. Tudo isso também traz consequências para a saúde, que são coisas que devem ser modificadas, né? Para a gente conseguir um tempo maior de vida e uma vida com maior qualidade. Assim, a gente está falando, a matéria foi gravada no Rio de Janeiro, né? Então, assim, mas se a gente parar para pensar numa questão de acesso agora a pessoas que vivem numa zona rural, por exemplo, que tipo de barreiras essa população ela pode encontrar diferente de uma situação como essa que a gente viu aqui? Eu penso na distância, como as áreas rurais tendem a ser um pouco mais afastadas, né, com uma área um pouco maior, imagino que a distância seja um fator, assim, até da pessoa conseguir chegar realmente a ter atendimento, assim, num momento que seja oportuno. Eu acho que tem uma questão, assim, com relação à informação. A informação chega, né, a todos os cantos, mas às vezes ela não chega por completo, né? Tem pessoas que vão ter, assim, realmente mais dificuldades, às vezes até de entender a importância desses exames para você, como acontece em centros urbanos também na área rural, né? E na área rural, por exemplo, né, são pessoas que têm um modo de vida totalmente diferente de quem vive em ambientes urbanos. E aí, a especificidade dessa pessoa que vive em um ambiente rural, ela vai ser diferente no que diz respeito a um exame de rotina? Vai existir, talvez, alguma coisa no exame dessa pessoa que não exista na pessoa que vive em ambiente urbano? Sim, sim. Todos esses exames, eles variam de acordo com o que vai ter de mais comum naquele lugar, né? E aí, assim, existem protocolos que dizem o que cada pessoa deve fazer, mas eles são adaptáveis de acordo com o ambiente, né? De acordo com onde você mora, né? Então, em áreas rurais, você tem a prevalência de outras doenças que são doenças, né, diferenciadas, às vezes isso pode ser levado em consideração na hora que você está pensando numa avaliação clínica, né? Sim. E cada local pode pensar numa especificidade, assim. Agora, uma coisa me chama a atenção, me desperta a curiosidade, que tem alguma coisa que não está incluída dentro do que seria um exame de rotina,
mas que poderia ser incluído e qual que seria o benefício disso? Então, existem esses protocolos, né? E aí isso tudo está sempre em revisão, né? Então, existem, vamos dizer assim, necessidades que antigamente às vezes não eram tão, vamos dizer assim, evidentes e que hoje em dia já se pensa mais. Hoje em dia, por exemplo, já se pensa no rastreamento assim, de transtornos mentais, né? Transtornos mentais comuns, como ansiedade, como depressão, no caso de crianças, como uma avaliação para autismo. Porque isso não está dentro do protocolo hoje, né? A princípio não. Como eu falei, assim, existem especificidades, hoje em dia até se pensa realmente em incluir o rastreamento de autismo como uma das etapas de uma avaliação pediátrica, né, de uma criança. E dos adultos, assim, com relação a transtornos ansiosos, depressivos, porque hoje em dia a nossa vida acaba sendo um pouco mais estressada. Como você falou, assim, existe impactos que são sociais, impactos que são psicológicos, tudo isso acaba refletindo na nossa saúde. Perfeito. Eu acho assim, a gente já está se encaminhando para o final do programa. Como que a gente pode pensar em fortalecer essa questão, né, do rastreamento? Falta informação? Como melhorar o acesso à informação? Eu acredito que todas as pessoas elas têm que saber dos seus direitos, né? Saúde é um direito, assim, né, pela Constituição e tal. E as pessoas elas têm que ter acesso a esse direito. Então a gente tem que pensar assim, as pessoas têm que conhecer a rede pública de saúde, onde eu posso ser atendido, qual o horário de funcionamento assim da minha unidade básica de saúde, por exemplo. Será que ela tem um horário que seja ampliado, que eu possa ir de repente fora do horário comercial, né? Quem é a minha equipe de saúde da família? Quem é o médico de família que me atende? Quem é o enfermeiro de família que pode me atender? Então, eu acho que as pessoas elas precisam conhecer a rede de saúde, né, que abarca elas, que fornece esse direito. As pessoas têm direito à declaração de comparecimento para comparecer quando estiver, né, num horário de trabalho. As pessoas precisam ter acesso à informação, então existem canais oficiais, né? A própria TV Fiocruz é um canal oficial que fornece, né, informação para as pessoas com relação à saúde, as redes sociais. Então, eu acredito que esses são meios possíveis da gente conseguir conscientizar mais as pessoas. Perfeito, Átila. Queria te agradecer. Muito obrigada aqui por esse bate-papo ótimo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Imagina, até a próxima. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e todos os nossos programas, basta acessar o site da emissora ou o nosso canal no YouTube. E se quiser falar com a gente, fazer comentários, enviar sugestões, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 021 99701 8122. A gente vai adorar receber a sua mensagem. E você também pode acompanhar o canal Saúde nas redes sociais. Segue a gente por lá. E eu sigo aguardando você no próximo programa. Te espero. Até lá! Qual foi a última vez que você fez um check-up? Muitas pessoas acreditam que se não estão com nenhum sintoma fora do habitual, não precisam se preocupar em procurar os serviços de saúde, mas não é bem assim. Exames de rotina são grandes aliados de uma vida longa e saudável, mas você sabe quais são os exames considerados de rotina e que intervalo de tempo eles devem ser realizados? Será que eles são os mesmos para toda a população? Que benefícios podem trazer? Quer ficar ligado na sua saúde? Fica com a gente que o programa está começando agora. E
no estúdio, conversando comigo hoje sobre exames de rotina, Átila Mourão, médico de família. Átila, seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Acho que vai ser ótimo conversar com você sobre isso hoje. É um tema tão da rotina, né? Exato. Qual que é a importância da gente falar de exames de rotina? Qual que é a importância desses exames? Os exames de rotina, eu vou chamar às vezes de exames de rotina, vou chamar de rastreamento, né? Eles são exames que pessoas em tese que não têm nenhum tipo de sintoma, pessoas que em tese não têm nenhum tipo de doença fazem em busca de alguma coisa que pode ser tratada inicialmente para evitar que isso vire uma sequela, evitar que isso vire uma doença que seja mais grave, né? E aí a gente tem sempre que selecionar muito bem quais são esses exames, quais são essas formas de rastreamento, né? Porque a gente está submetendo pessoas que, em tese, não têm nada a algum procedimento que seja um procedimento para descobrir alguma coisa. O objetivo de qualquer exame de rotina, de qualquer rastreamento, é a gente diminuir o número de pessoas que podem morrer de uma doença mais séria, né? Diminuir o número de pessoas que podem ter algum tipo de sequela e melhorar a qualidade de vida delas, né? A gente já trata no início, né? Exato. E eu acho que tem muita dúvida, assim, a gente fala muito, né? Exame de rotina, check-up, mas que exames são esses? A gente pensa em rotina, cada um tem a sua, né? Dentro de uma rotina, existem especificidades de cada pessoa, por exemplo? Com certeza. A avaliação que a gente tenta fazer é ao máximo individualizada, porque cada pessoa leva a sua vida, cada pessoa tem uma bagagem genética que vem com ela, cada pessoa tem seu hábito, seu tipo de alimentação, né? O cotidiano que cada pessoa tem. Então, a gente tenta usar isso também como uma forma de avaliar especificamente o que cada pessoa precisa. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é o seguinte, assim, fazer exames de rotina é muito diferente de você fazer alguma coisa porque você sente alguma coisa. Então, a partir do momento que a pessoa tem algum tipo de sintoma, uma dor, às vezes uma queimação no estômago, qualquer coisa dessas, aí já entra num outro campo, daí a avaliação é feita de forma diferente. Aqui eu estou falando de pessoas que, em tese, não sentem nada, não tem problema nenhum. É aquele famoso, vamos ver se está tudo bem? Isso. Vamos dar uma checada? Exato, exato. E aí, vamos ver se está tudo bem. A ideia é essa, reduzir morte, reduzir sequelas e estimular a qualidade de vida. E qualidade de vida, o que é? É a gente ter uma alimentação saudável, a gente evitar o sedentarismo, né? A gente, enfim, conseguir viver uma vida que seja uma vida digna, né? E sem grandes problemas maiores. Átila, eu vou pedir ajuda da nossa produção aqui agora para a gente colocar uma arte, para a gente entender melhor um pouquinho dessas especificidades. Pode rodar aí, pessoal. Queria pedir para você comentar, né? Para a gente entender, então, que exames são esses, assim, aquela lista, prepara aí o papel e a caneta, o basicão, né? O que seria? O que é orientado, assim, geralmente pelas sociedades médicas e também pelo Ministério da Saúde. Toda pessoa acima de 18 anos, ela precisa ter pelo menos uma vez por ano a sua pressão verificada. Porque a gente sabe que a pressão alta, quando ela não é bem tratada, quando ela não é bem cuidada, isso pode trazer consequências, né? Doenças do coração, às vezes um derrame, às vezes outras sequelas para o organismo, né? Então, primeiro de cara, a pressão uma vez por ano. Uma vez por ano a partir dos 18 anos de idade. Daí, dependendo do que vier de resultado, a próxima verificação já varia. Mas, em tese, estando tudo bem, uma vez por ano a partir dos 18 anos. Perfeito. Aí a gente vai ter ali, depois de pressão, glicose. Isso. Perfil lipídico. Glicose e perfil lipídico são exames de sangue. A gente usa eles para diagnosticar o que seria uma síndrome metabólica. Então, a diabetes ou uma elevação de colesterol. Quando a gente fala assim da verificação de pressão arterial, a hipertensão ela vem sempre num conjunto do que a gente chama de doença metabólica, que é isso, assim. São doenças que têm a ver com hábitos de vida pouco saudáveis, alimentação muito gordurosa, sedentarismo, tem relação com obesidade também. Sim. A gente reserva geralmente a glicemia de forma rotineira para aquelas pessoas que já têm um valor de pressão já aumentado, né? Então, a partir do momento que você tem uma pressão acima de 135 por 85, próximo do 14 por 9, que seria o diagnóstico, daí a gente lança a mão desse exame de glicose que seria feito a partir dos 18 anos, né, também. Então, aí ainda entra uma outra especificidade, né? A pessoa ela já apresentou, então a rotina dela já vai ser diferente daquela que não apresentou. Exato, exato. O perfil lipídico, que é o colesterol, é o triglicerídeo, né?
A gente reserva para homens a partir dos 35 anos de idade, né? E também com um intervalo de 3 anos, caso os resultados estejam todos normais. E em mulheres, a partir dos 45 anos. Lembrando que isso tudo é para pessoas que não têm problema nenhum de saúde. Aquelas, por exemplo, aquelas pessoas que são mais novas, mas que já têm um diagnóstico de diabetes ou de hipertensão, esse intervalo já passa a ser diferente, porque tem a ver com aquelas individualidades que a gente conversou. Então, assim, uma pessoa que não apresenta nada, o ideal é aquela exame de sangue, aquele exame que você vai lá e faz um check-up uma vez ao ano. A gente pode reservar isso, assim, para aquelas pessoas acima de 35 anos, homens acima de 35 anos e mulheres acima de 45, né? E aí o intervalo ele pode ser realizado de 3 em 3 anos. Então, o exame de sangue de 3 em 3 anos. Isso. E você falou mulheres de 35 e olha eu aqui tentando calcular o meu. Mas para pessoas mais jovens, seria quanto mais ou menos? Para pessoas mais jovens, que a gente mantém a verificação de pressão, a gente vai rastrear para elas se elas fumam e como é que está o uso de álcool delas, porque daí isso também é uma outra coisa que a gente vai reservar algumas outras abordagens para essas pessoas, né? O tabagismo, ele traz consequências para a saúde, ele aumenta a chance da pessoa ter problemas pulmonares, aumenta a chance de você ter câncer de pulmão. O álcool, ele também tem a ver com síndrome metabólica, ele traz uma série de prejuízos para o fígado, né? E daí a gente vai rastrear numa pessoa menor do que 35 anos, né? Num homem menor do que 35 anos, por exemplo. A pressão arterial, a gente vai rastrear se a pessoa fuma, a gente vai rastrear como é que é esse uso de álcool, né? A gente vai rastrear se essa pessoa tem obesidade, aí é pela medição do peso e da altura. Pessoas obesas, elas também têm uma chance maior de desenvolverem síndromes metabólicas, de terem outros tipos de consequências, assim, para a saúde, né? Perfeito. E teste de... Aí tem exame de fezes, teste HIV e sífilis. Então, existe uma recomendação, assim, pelas entidades que estudam o HIV, que estudam doenças sexualmente transmissíveis, que toda pessoa que tem a vida sexual ativa, toda pessoa, assim, que já tenha se iniciado nesse sentido, que faça, pelo menos anualmente, assim, um exame de HIV e um exame de sífilis, né? São doenças que também são doenças que se beneficiam de um tratamento precoce. Quando elas passam muitos anos sem serem tratadas, elas vão trazer também sequelas, né, mais complexas, assim, para o cuidado. Certo. E lembrar também que são doenças que são transmissíveis. Então, para além de você ter um cuidado, assim, no âmbito mais individual, quando você faz um diagnóstico, um tratamento e um acompanhamento para um HIV, por exemplo, você está cuidando também de outras pessoas com quem você se relaciona. Envolve esse contexto, né? Eu vou pedir para a gente rodar a outra cartela que a gente tem, porque esse é o basicão, né? Aí eu vou pedir agora para o pessoal colocar a outra cartela que a gente separou, que aí a gente tem a gente vai enquadrar as mulheres, né? Que aí são exames mais específicos. Aí a gente tem citopatológico, mamografia. Isso daí é uma coisa que eu queria te perguntar, porque é meio polêmico, né? Quanto à periodicidade disso, né? Então, qual que é o correto, então? O citopatológico, que é o preventivo, o Papa Nicolau, ele é um exame que é utilizado para a gente pesquisar câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele é uma consequência do HPV, que também ele vem pela relação sexual, né? E que tem vacina. Tem vacina, e que é uma vacina também oferecida pelo SUS, né, na pré-adolescência. E aí, o citopatológico, a rotina, a rotina, né? Ele deve ser realizado em mulheres a partir dos 25 anos de idade até os 64 anos. Aquelas mulheres que tiverem um exame normal repetem no ano seguinte, o segundo exame normal elas também podem repetir a cada 3 anos, né? E aí, isso considerando, né, aquela mulher que não tem nada, que não tem nenhuma alteração de exame. Caso alguma coisa aconteça, o segmento vai ser diferenciado de acordo com o resultado. Mas esse é o intervalo. E a mamografia? A mamografia, ela é um exame também que serve para o rastreamento do câncer de mama, tá? É um exame radiológico das mamas, vai avaliar se tem algum nódulo suspeito, se tem alguma coisa para a gente, enfim, suspeitar de alguma doença mais séria, um câncer de mama, né? A orientação é que a mamografia seja realizada em mulheres dos 50 aos 69 anos, com intervalo de 2 anos para cada. Mesma coisa, se ela tiver algum tipo de resultado diferenciado, ela vai ser conduzida fora desse intervalo, né? Perfeito. Então, às vezes, vai ser necessário um outro exame para a gente confirmar um diagnóstico, mas, a princípio, essa é a periodicidade deles. Perfeito. E a gente tem também, a gente separou, são os exames das crianças, né? Isso. E aí seria... E eu vi que foi uma coisa que você também não colocou,
antes disso, vamos avaliar o das crianças. Teste do pezinho, teste do coraçãozinho, avaliação oftalmológica e teste da orelhinha. Você não enquadrou um perfil de homens aí, né? Teve algum motivo específico para isso? Antigamente, era a orientação que todo homem passasse por um rastreamento para câncer de próstata, né? E aí, a gente sempre escuta do Novembro Azul, da avaliação do PSA, do toque retal. O que acontece? O câncer de próstata, ele é uma doença que ele acomete, assim, muitos homens, né? Ele não é a causa maior de mortalidade dentre os homens. Assim, os homens, geralmente, no Brasil, eles acabam falecendo de outras coisas. Geralmente, doenças cardiovasculares, tem a ver com problemas de infarto, problemas de derrame e tudo. Os exames que a gente tem hoje em dia para pesquisar o câncer de próstata, eles não são muito específicos, né? O PSA, que é um exame de sangue que é dosado, ele se eleva numa série de situações. Então, ele se eleva se o homem tiver tido uma ejaculação no dia anterior, ele se eleva se o homem tiver, enfim, sentado muito tempo na mesma posição, se ele estiver andando de bicicleta. Então, ele dá uma coisa que a gente chama de falso positivo, muitas vezes. E aí, quando a gente tem um exame que é um falso positivo, ou seja, quando o exame é positivo, mas a pessoa não tem a doença, isso pode levar o homem a ter uma série de intervenções que são mais invasivas e que podem trazer uma qualidade de vida pior, que é o que a gente não quer quando a gente pensa num programa de rastreamento. Quando a gente tem, por exemplo, um exame alterado, o homem precisa se submeter, às vezes, a uma biópsia de próstata e a grande maioria delas acaba incorrendo com ou uma disfunção erétil, né, que é uma coisa que acaba impactando a qualidade de vida, ou com uma incontinência urinária. E aí, o que acontece? Por conta disso, a gente não orienta que todos os homens se submetam a isso. O que a gente orienta hoje em dia é: converse com o seu profissional de saúde, a pessoa que te acompanha, se tiver algum tipo de sintoma, se tiver até mesmo alguma dúvida. É um médico da família, né? Isso. Você vai consultar o médico da família. Exato. E aí, se vai se enquadrar no seu caso, você vai realizar o tipo de exame. Que acaba entrando também naquela discussão, muitas vezes, do excesso de exame, né? Exato. A gente tem que saber balancear o que até certo ponto é saudável, o que já vira até prejudicial, né? Eu vou fazer assim, eu vou chamar um intervalo e a gente volta, a gente continua esse debate, tem também uma matéria que eu vou chamar bem legal. O Ligado em Saúde vai para um rápido intervalo, não sai daí que no próximo bloco a gente vai ver nas ruas como é que anda a percepção das pessoas sobre esses exames. Será que estão com a rotina em dia? A gente volta já.